Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de dificuldade de leitura e escrita. Vamos lá? No chamado modelo tradicional, a escrita é entendida como simples representação da linguagem oral, ou seja, como mera codificação da fala. Daí o processo de alfabetização escolar ficar reduzido durante décadas ao ensino do código escrito centrado na mecânica da leitura e da escrita. Então, antigamente, dentro da concepção tradicional de linguagem, o que era ensinado era uma alfabetização restrita do ensino da leitura e da escrita, ou seja, era somente codificar e decodificar. Agora, nas propostas atuais, com os estudos de Maricato, com os estudos de Magda Soares, os pedagogos, os teóricos estão dando mais ênfase, um enfoque maior à questão do letramento. O letramento é uma palavra que não está dicionarizada, ou seja, não está no dicionário. É uma palavra que é do conhecimento dos pedagogos, dos teóricos em educação. Então, o que seria o letramento? O letramento é procurar que a criança que saiba ler e que leia, que compreenda, que interprete, que seja crítica aquilo que está à sua volta. É saber escrever um bilhete simples, é preencher um formulário, é saber ler uma bula de remédio, é saber ir a um supermercado, é pedir uma comida de um restaurante através de um cardápio, é ir a um caixa eletrônico, ou seja, é conseguir conviver com o mundo moderno, tá? Então, o letramento se dá através dos diferentes gêneros textuais em sala de aula. O professor, no modelo tradicional de linguagem, simplesmente trabalhava em sala de aula com a dissertação, com a narração e com a descrição. Hoje em dia não, hoje em dia é trabalhado com música, ou procurado trabalhar, né? Melhor colocar assim, com música, com bulas de remédio, com filmes, com vários tipos de leitura, como poesia, como romance, como conto, contação de histórias, ou seja, então, quanto mais a criança tiver contato com a leitura, melhor. Então, melhor vai ser para essa criança. Então, nós podemos falar de letramento quando nós falamos em níveis. Então, tem pessoas assim que têm um nível de letramento, tem pessoas que têm um nível maior de letramento e assim vai crescendo, assim vai aumentando no decorrer da vida. Como diz Virginia Woolf, que é uma escritora da literatura universal, ela diz o seguinte, que todo indivíduo deveria ter uma mente andrógina. O que é isso, uma mente andrógina? É ler desde os clássicos até os mais recentes, até os contemporâneos, ler todo tipo de leitura, poesia, crônicas, romances, vários tipos, para você poder criar o seu próprio gosto e poder dizer, não, eu não gosto de poesia, eu prefiro romance, mas eu conheço a poesia e sei que eu não gosto de poesia. Mas tem aquelas pessoas que nunca leram, eu não gosto de romance, eu não gosto de Paulo Coelho, eu não gosto de Cristóvão Teza, eu não gosto muito do jeito do Dalton Trevisan. Mas você chegou a ler? Chegou a conhecer? Ou você só pode criticar, só pode falar, argumentar aquilo que você conhece, ok? Alfabetização escolar. Com relação às propostas atuais de alfabetização escolar, que a concepção subjacente ressalta o caráter simbólico da escrita, em que ela é entendida como um sistema de signos, cuja essência se situa no significado subjacente, o qual é determinado histórico e socialmente. Então, vamos conversar aqui sobre esse slide. Aqui, então, está falando sobre as concepções. Quais seriam as concepções de linguagem? Vamos lá, será que vocês lembram? Então, a primeira é a concepção tradicional de linguagem, a segunda é a concepção estruturalista de linguagem e a terceira, que estamos procurando, né, buscar e colocar nas nossas práticas, é a concepção socio-interacionista de linguagem.
Então, a concepção tradicional, eu acho que todo mundo conhece. Eu fui alfabetizada no ensino tradicional, tenho certeza que vocês também, onde o professor era detentor da verdade, só ele sabia, só ele ensinava e as crianças automaticamente tinham que aprender. Então, dentro dessa concepção tradicional, a base era a cartilha e ler era somente decodificar palavras e textos desconexos, fora da realidade das crianças, ou seja, descontextualizadas. E o escrever era somente cópias, somente ditados, era copiar aqueles textos da cartilha. Somente isso, não enfatizava-se o letramento. E na concepção estruturalista, que tenho certeza que vocês também pegaram esse tempo, né, do estruturalismo, é a questão de somente repetir estruturas. Copiar e ler era somente repetir estruturas. Nós vemos claramente essa concepção estruturalista nos livros didáticos, que são perguntas e respostas óbvias, fale o plural, escreva o singular de tal palavra, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, qual é o sujeito da tal frase, coloque no aumentativo tal frase, coloque no diminutivo. Tenho certeza que vocês já encheram cadernos e cadernos com os tempos verbais. Então, colocar no presente, no pretérito, no futuro, o verbo amar, o verbo sorrir, o verbo cantar, o verbo falar, sem saber para que vocês estavam fazendo tudo aquilo, sem saber a intenção. E hoje em dia, a concepção socio-interacionista, que também enfatiza a questão do letramento, enfatiza a leitura como atribuição de sentidos e também incentiva bastante a questão da escrita como o indivíduo intervindo no mundo. Então, é uma forma de intervenção. Então, aquelas cópias, aquela decoreba, aquele ensino tradicional, aquele ensino mecânico, ficou para trás. Porque o mundo moderno, o mundo de hoje, está necessitando de pessoas letradas e que, quando eles se deparam com a leitura, com a escrita, consigam atribuir sentido àquilo que lhe é acessível, aquilo que ele teve de bagagem cultural, aquilo que ele aprendeu nos livros e aprendeu com a interação humana. Além disso, nas propostas atuais, as propostas atuais quais são mesmo? A concepção socio-interacionista, enfocando o letramento. Enfatizam-se também os usos sociais da escrita, ou seja, a escrita deve ser desenvolvida sempre vinculada às práticas sociais. O que é isso? Então, quando trabalhar um texto com a criança em sala de aula, pensar fora dos muros da escola. Não pensar exclusivamente a criança ler aquele texto, escrever alguma redação para ganhar nota e passar de ano. Não pensar somente nisso. Pensar fora dos muros da escola. O que ensinar e para quê? O que vou ensinar e para quê? O que e onde essa criança vai utilizar fora dos muros da escola, fora da sala de aula? Onde ela vai utilizar esses conhecimentos na sociedade? Será que ela vai utilizar para comprar um pão na padaria? Será que ela vai utilizar para ir ao mercado? Será que ela vai utilizar para ir ao banco? Então, nós temos que pensar num ensino contextualizado. Então, os textos pensando na contextualização, na realidade daquela criança, em que vai ajudá-la fora dos muros da escola. Não podemos pensar mais no ensino com o objetivo de ganhar nota e passar de ano. Isso ficou na concepção tradicional. Agora nós temos que pensar nas práticas atuais. Até mais!